Bom dia, meus queridos, meus amados irmãos, 9 horas da manhã em ponto, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo, eu e o Alexandre, numa nova configuração, vocês podem perceber aí. Boa noite, bom dia, Alexandre. Bom dia, Adriano, bom dia, amigos, irmãos, é um grande privilégio, um grande prazer estar aqui juntos para a gente se assentar a essa mesa e compartilhar a palavra de Deus, repartir os dons daquilo que a gente tem recebido do Senhor e compartilhar uns com os outros, assim a palavra nos ensina, Adriano. Exatamente, a maneira de você receber é você compartilhar. Quando você compartilha, você recebe. Quando você não compartilha, quando você retém, aquilo estraga. Foi assim que no deserto acontecia com o maná. Se a pessoa tinha que colher o do dia. Aliás, o maná é um outro exemplo, né? Era o pão diário. Mas Jesus nos ensinou muito a respeito da multiplicação. Quando ele pegou lá os pães e os peixinhos e aí repartiu para uma multidão e sobraram 12 cestos cheios. Bom, e é por isso também, essa é um motivo pelo qual estamos repartindo com os irmãos. É muito bom, tem alguns irmãos que nos acompanham na live ao vivo, outros entram um pouco depois e assistem depois. O Senhor tem nos auxiliado. Eu vou... Só um pouquinho, Jaque. Sim. A minha esposa vai pegar o meu celular, pegar o link e passar para as pessoas. Essa também é WhatsApp. uma forma de repartir, né? Você que está ouvindo essa live, você pode compartilhar aí na sua timeline, repartir também esta palavra com outros. E assim a palavra vai se multiplicando, né? Como aqueles pães e peixes que o menino entregou na mão de Jesus, e aí Jesus, tendo dado graças, repartiu e alimentou 5.000. Assim acontece no reino, a multiplicação. Exatamente, e é também um princípio da ceia, né? Porque Jesus, tendo dado graças, tomou o pão, partiu. E veja que os olhos daqueles irmãos que estavam a caminho de Emaús, eles foram abertos quando na ceia o Senhor tomou o pão, partiu e deu, e aí quando ele fez isso, os olhos deles foram abertos. Então os nossos olhos são abertos, meus irmãos, quando comemos do Senhor e quando participamos desta ação de repartir. Isso acontece muito comigo, acredito que com você também, né? À medida que vamos ministrando, falando, vamos nos envolvendo com o texto, aquilo vai se tornando claro e vai se tornando mais claro para nós. Isso é muito bom. Bom, Muito bom. a minha esposa já deve ter me passado o link, deixa eu ver aqui, para eu poder repartir. Agora sim. Eu vou... Pode ir falando, Alexandre, que eu vou Sim, encaminhar esse link para as pessoas. sim, vai repartindo aí o link e estamos repartindo também a tela aqui, né? Você está acompanhando essa nova configuração aí. E estamos meditando sobre esta oração, este modo de orar que Jesus ensinou aos seus discípulos. Interessante que os seus discípulos pediram a ele: Senhor, ensina-nos a orar. E aí ele então passou a dizer estas palavras, a oração mais famosa que nós conhecemos, não é? Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então esta é a oração que Jesus ensinou. Não que a gente deve, toda vez que orar, repetir estas palavras. Jesus mesmo falou: não useis de repetições, porque os homens pensam que por muito falar serão ouvidos. Mas vosso Pai sabe
o que vocês vão falar, vão pedir antes mesmo da palavra chegar à boca. Então, a oração não se trata de convencermos Deus a nos atender os nossos pedidos, não. Mas se trata de nós nos relacionarmos com o Pai, de nós alinharmos a nossa vontade com a vontade do Pai. O Pai nosso, o Pai que é não somente meu, que vai suprir a minha necessidade, mas o Pai nosso, que vai vai estar conosco em comunhão, como se fosse a volta da mesa, e aí estamos junto ali com o Pai. É isso que o Novo Testamento veio nos ensinar. É isso que Jesus veio nos revelar. Nos revelou o Pai, nos revelou um relacionamento, não mais um Deus apenas que supre as nossas necessidades, e também um Deus de juízo, um Deus forte, um Deus que pune. Não, agora também um Pai que se assenta à mesa e nós podemos repartir o pão. E estamos repartindo exatamente essa oração, Adriano, a famosa oração do Pai Nosso. Exatamente, e é um privilégio poder fazer isso, né? Porque tem tantos princípios e nós temos falado a respeito desses princípios ao longo destas lives. O primeiro princípio que você mencionou aí, eu quero também reforçar o fato de o Senhor chamar de Pai, né? Isso aí foi um escândalo, porque até então o nome de Deus era tão reverenciado e com tanto temor, que até o mencioná-lo era algo assim que precisava de ter temor por fazer. O Então, tetragrama, né? As quatro isso, letras lá, as pessoas nem sabiam a pronúncia daquilo de tão santo que era. Exatamente. Paz, Rodrigo, paz, Vládia, nossos irmãos começando a entrar aí. Paz, irmãos. A minha esposa começou a agir aqui nos bastidores, fazendo um Eu cobertor para também, mim. ó. Aqui embaixo, ó. Descendo, é isso, agora ficou mais Cobertor fácil. também aqui. Então, esse nome de Deus, ele deve ser reverenciado e santo, mas não no sentido de que é um Deus distante. Por isso, o Senhor passa a nos revelar que nós fomos gerados nele, agora nós não falamos o nome dele chamamos o nome dele de Pai apenas como um título. Fazemos isso porque ele me gerou em Cristo Jesus. Ele me gerou, ele te gerou em Cristo Jesus. E o fato de sermos geração de Deus, podemos então chamá-lo de Pai. Por isso, Pai nosso que estás nos céus. E é tão tremendo isso, porque isso revela a proximidade, isso revela compromisso dele em nos tornar filhos maduros, né? A ruiostesia, falamos um pouco disso também já no passado. E essa é uma responsabilidade do Pai conosco. Então, um Pai sábio vai revelar toda a destreza de nos tornar maduros. Então, a confiança que nós temos de que seremos da semelhança exata de Jesus Cristo é porque temos um Pai sábio que trabalha conosco. Não pelas nossas decisões, não pela nossa vontade, não porque escolhemos algo, embora tenhamos uma participação muito ativa nisso aí. Mas a nossa principal segurança está porque nós temos um Pai sábio que nos ama, que nos conduz por esse caminho, e nesse conduzir somos próximos e somos aproximados e somos manifestos ante Jesus, e esta imagem de Jesus vai se fundindo em nós. Exatamente. Por isso agora ele é o Pai Nosso. Essa revelação é tremenda e é uma revelação central do Novo Testamento.
E Jesus inicia exatamente assim. Então, a gente pode prestar atenção, né? Como que a gente ora? Será que a gente ora sempre a Deus, sempre ao Senhor? Não é que está errado, né? Está certo. Então, nos dirigimos Senhor ou Deus, mas Jesus quer nos revelar esta face também do Pai. Ele é o Pai nosso. E assim nós oramos, e aí a primeira preocupação é santificar realmente o nome dele, mas agora o nome dele não é mais aquele nome lá distante, impronunciável, um nome que tem que ser evitado a pronúncia. Não, agora ele é o Pai. Ele é o Pai, e assim nós vamos santificar, vamos honrar o seu nome, sendo filhos que vão caminhar para essa maturidade, a ruiostesia. Conversava ontem com a Vládia sobre qual é o propósito de Deus conosco, né? O propósito de Deus é nos levar exatamente a esta maturidade, nesse caminho para a gente conhecê-lo como Pai e conhecer os nossos irmãos e estarmos à mesa repartindo o pão. Isso é a maturidade. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, esses princípios o Adriano já compartilhou, né? Venha o teu reino. E agora, no final, esse assunto retoma, né, Adriano? Retoma nessa última sentença aí. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu creio que a gente vai comentar um pouco sobre esta última sentença aí que fecha essa oração do Pai Nosso. Exatamente. E agora, somente mencionar uma coisa que é realmente interessante. Quando Jó conheceu, não de ouvir apenas, mas de estar, ele percebeu algo muito interessante a respeito do Pai. E ele falou assim: bem sei que tudo podes, meu amado. E aí eu vou citar a música de Asaf lá, né? Do Asaf Boga. Nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Exatamente. Porque esta frase, Jó falou, Jó mencionou isso. Nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então, os planos do nosso Pai, nenhum deles será frustrado. Isso garante, meu irmão, minha irmã, que nós todos seremos à medida da estatura completa de Jesus. Porque nenhum plano dele será frustrado. Nenhum. Todos eles serão levados até o final, cabalmente. E é por isso que estamos aqui contentes. Aí o Alexandre está compartilhando a tela dele. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos, segundo esta versão. Então, nenhum dos propósitos pode ser impedido. Pense que os propósitos do Senhor conosco é de nos levar à medida da estatura perfeita de Jesus, e nenhum deles podem ser impedidos. Isso quer dizer que, meus irmãos, sim, todos nós iremos sim ser à medida da estatura completa, perfeita de Jesus. Nem que isso demore 1000 anos, mas que isso vai acontecer, vai. O que pode acontecer, meus queridos, é que nós podemos, com as nossas decisões agora, trabalhar isso de maneira ou retardar, né? Ou dar um pouco mais de trabalho para o nosso Senhor, ou admitir isso, receber isso pela fé e tomar posse disso e acelerar esse processo em nós. E aí nós vamos realmente trabalhar junto com o nosso Senhor nesse propósito. Mas estamos focando agora no último texto, né? Na última parte ali. Inclusive é um texto que fala sobre pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. E é um texto que não consta nos melhores manuscritos. O que acontecia, irmãos? Uma carta era escrita, um livro era escrito e era distribuído para vários
várias localidades. Tá? Aquela carta que era escrita, ela era, então, compilada e reescrita por vários copistas. Né? Então, digamos que eu recebia uma carta do Alexandre, eu pego essa carta aqui e se eu fosse um copista, eu copiaria essa carta, e aí uma outra cidade recebe a mesma carta do Alexandre, e ele copia essa carta e copia, então era feito várias cópias da mesma carta. E nessas cópias, alguns colocavam alguns adendos, ou acrescentavam um texto, ou acrescentavam uma palavra aqui, e dessa forma, aquela carta era copiada muitas vezes, e essas cópias eram novamente redistribuídas. Quando foi tudo compilado para dentro de uma versão apenas, ou uma cópia apenas, então a gente costuma falar que não consta nos melhores manuscritos. Por que não consta nos melhores manuscritos? Porque o texto, em alguns manuscritos, não era colocado. Então, esse pois teu o reino, o poder e a glória para sempre, em alguns manuscritos não consta. Em outros manuscritos já constava esse texto. Então, por isso que a gente fala que existem alguns textos que não constam nos melhores manuscritos. No entanto, isto coopera também com toda a revelação de Deus, com todo o caráter de Deus, com toda a intenção de Deus, com toda a verdade de Deus, que se revela no Novo Testamento. E também no Velho, né? Porque o reino é de Deus, o poder é de Deus, a glória é de Deus, para todo sempre. Amém. Exatamente. Mesmo que não conste, né, nos manuscritos, a gente imagina, é uma possibilidade que pode ter sido um trecho inspirado, mas de qualquer forma coopera com o assunto. Ele não destoa daquilo que Jesus está falando, né? Se a gente pudesse comparar como um comentário ali de algum copista, pode ter sido, né? Mas, enfim, a verdade é que teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória e para sempre. Amém. Então, o reino de Deus, a Bíblia nos revela. Moisés falava que de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, o domínio de Deus se estende desde a eternidade passada até a eternidade futura. E isso é o reino dele, a influência dele, é o governo dele sobre todas as coisas, de forma absoluta, de forma plena. Claro que o pecado, quando entrou no mundo através de Adão, então ele trouxe um fator que atrapalhou a manifestação, esse governo do reino de Deus. O diabo disse assim na tentação de Jesus, que a ele foi entregue os reinos desse mundo, e ele daria a quem quer. Então isso é verdade. Satanás não, embora sendo o pai da mentira, ali ele não mentiu na tentação de Jesus nesse ponto. Foi dado a ele por quem? Adão. Adão tinha a incumbência de guardar o jardim, de governar sobre todas as coisas, ele deu nome aos animais, ou seja, ele tinha a incumbência de vocacionar, de direcionar os talentos, as habilidades ali de cada animal. Foi ele que fez isso, ele vocacionou os animais. Ele cuidava também das plantas, ele guardava o jardim, e ele falhou nesta tarefa que ele tinha ali, que Deus deu para ele. Quando ele falhou, ele entregou esse reino, alguns aspectos do governo na terra a Satanás. Então, ficou na mão de Satanás. A influência, principalmente o que está por trás dos governantes hoje, uma agenda que é levada à frente
pelos governantes, e essa agenda inclui o quê? Inclui preparar a mentalidade das pessoas para a manifestação do anticristo, para a manifestação de um líder que vai receber adoração até, a gente vê isso em Apocalipse, isso caminha. Só que está tudo já estabelecido pelas Escrituras. A gente já sabe o que vai acontecer, porque já está revelado no livro de Apocalipse. Então, isso não invalida o reino de Deus, que está sobre tudo. Deus está governando de forma absoluta, mas existe esse intervalo, e Deus vai usar estes problemas, o pecado, para quê? Para se manifestar como Salvador. O pecado veio, e aí Deus tem a oportunidade de manifestar o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que está estabelecendo o seu reino dentro das pessoas. Hoje o reino está dentro dos irmãos, dentro daqueles que se tornam cristãos, a influência dele. E aí um desafio nosso é ir estendendo, deixando que o Senhor nos governe a nossa casa, aí influencie os nossos amigos, o lugar onde a gente trabalha, os nossos parentes, a sociedade, deixar que esse reino flua através de nós, mas começa com o reino dominando nós mesmos, dominando a nossa mente, a nossa vontade, os nossos pensamentos, e aí esse reino vai se estabelecendo. E a gente sabe que no milênio, esse reino será ali quase que pleno, né? Porque ainda vai existir pecado. Mas no reino eterno, lá depois do milênio, o reino será estabelecido completamente como Deus quer. Então agora a gente vive esse período, esse intervalo, parece que as coisas estão fora do domínio do Senhor, existe muito caos, existe fome, existe guerra, existe morte, existe injustiça, mas mesmo assim, o Senhor limita tudo isso. E ele delimitou isso na palavra dele, em Apocalipse, a gente vê como que Deus vai lidar com a sociedade nesses últimos dias, né, Adriano? Para depois julgar todas as coisas, mandar a besta, o falso profeta, para o lago de fogo, depois prender o diabo por 1000 anos, quer dizer, dominar completamente com vara de ferro ali no milênio, para que o reino deles esteja expresso de forma clara aqui nessa terra. Exatamente. E aguardamos ansiosamente o início desse período. E quando falamos isso, que estamos aguardando o início desse período, nós estamos mencionando que amamos a vinda do nosso Senhor, porque a vinda dele vai iniciar este reino milenar de 1000 anos, né? É milenar porque é 1000 anos, e ele é literal, porque nas Escrituras menciona sobre isso, e a gente acredita realmente que é literal, é muito claro isso lá. E também o Alexandre falou uma coisa muito interessante, ainda não será a expressão plena, cabal, total do reino, porque ainda haverá a possibilidade ainda de pecado, mas no final, quando Satanás for solto e reunir Gog e Magog, e aí ele vai subjugar todas as coisas, e aí a expressão será total. No entanto, o reino dos céus que deu início ali em Jesus Cristo, quando o grão de trigo caiu na terra e morreu, e aí frutificou, e quando ele frutifica, ele ressurge, né? Se nosso Senhor não tivesse ressurgido, vã seria a nossa fé. E agora esta vida, toda a expressão desse reino, dessa vida está em nós, para então expressarmos agora não apenas não o reino de Deus exteriormente, mas expressar o reino de Deus em nossa vida. E aí que entra este crescer desta vida de Deus. Então, quanto mais longe, mais perto de Cristo estamos, mais longe do pecado, mais longe do mundo, mais revelando esta natureza de sermos filhos de Deus, por sermos filhos do nosso Pai Celeste, revelando então a natureza do nosso Pai Celeste,
mais este reino se expressa em nós. A intenção é de que o reino se expresse em nós, primeiramente, para que no milênio esse reino se expresse no mundo. E quando estiver plenamente expresso nesta terra, então, terminado o milênio, então, o filho vai entregar o reino ao pai. Então, veja, o próprio filho, depois de ter subjugado todas as coisas e colocado todas as coisas debaixo dos seus pés, depois que tudo isso acabar, ele vai pegar o reino, ele vai e entregar ao pai. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, novamente, aquele reino que o homem tinha recebido e tinha sido dado ao maligno, agora um homem retirou esse reino do maligno, que é Jesus, implanta este reino em nós, na sua igreja, manifesta esse reino na terra, e agora este reino que é manifesto na terra vai ser novamente devolvido ao Pai, certo? Aquilo que era dele volta para ele, porque foi ele quem deu, agora tudo retorna para ele, e retorna pelas mãos de um homem, de Jesus Cristo, de Jesus, o Deus encarnado, aquele que estava no seio do Pai e encarnou, a palavra que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, esta revelação de que um homem que tomou o reino, que agora manifesta esse reino na sua igreja, esse reino vai ser manifesto às pessoas, a esta terra. Este reino, ele entrega novamente ao Pai. Sabemos que o reino é dele, né, Alexandre? Por isso vai ser retornado para ele. Teu é o reino. E agora vamos ver, não sei se você tem alguma coisa mais para falar sobre o reino. É isso mesmo, o reino retorna dele. E só um detalhe, né? Os judeus, o que eles esperavam do Messias? Eles esperavam que o Messias viesse e já estabelecesse esse reino visível sobre os governos, sobre a política, sobre a economia, sobre as nações, naquela aparição do Messias, na primeira aparição. Eles não estavam discernindo que existem duas etapas, né? Primeiro, o Messias veio cumprir uma etapa, tanto que Jesus lá, lendo a profecia, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os cativos, dar vista aos cegos, libertar aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Quando chegou ali na parte de estabelecer a vingança, o juízo do nosso Deus, ele não leu, Jesus leu só a metade da profecia. Então, revelando que na primeira vinda, ele não está preocupado em tomar as cidades, em tomar os estados, em, assim, governar sobre as nações, sobre os povos, não. Ele está vindo primeira vez para estabelecer esse reino dentro das pessoas. Assim que Jesus governa, de dentro para fora. Ele está expandindo o seu reino por sua igreja, mas é assim, de dentro para fora. Não adianta a gente querer fazer o contrário, né? Querer tomar o poder político, não funciona. Quando a igreja se mistura com o poder político, quer governar através de eleger alguém, quer exercer influência através da política, não funciona. Claro, os políticos podem exercer influência, mas essa influência que vem do reino de Deus, do governo de Deus, de dentro para fora. E essa influência é assim, na pessoa, na família, vai se alastrando, vai compartilhando e assim o reino é tomado, Adriano. E aí a gente pode então seguir para outro item, né? Pois ter o reino... O poder. Mas eu queria só voltar mais um pouquinho. Tem bastante coisa no reino aí. Porque, né? Assim, quando os judeus estavam manifestando que eles queriam um reino que
o rei que já tomasse o poder, eles estavam esquecendo da restauração do homem, porque no reino tudo é restaurado. Então, o pecado não estragou somente esta terra, ele estragou inicialmente o homem. Sim. Então, pelo reino, o homem é restaurado. E restaurado como? O homem é morto, o velho morre, e o novo, o novo homem surge. Então, o velho morre e nós nascemos de novo. Então, desta forma, dentro do homem, do espírito do homem, inicia-se a restauração de todas as coisas. Então, o espírito, a alma e corpo vão se manifestar, assim. Eu só estava lendo que o Cícero está. Bem-vindo, Cícero e Cida. Deus os abençoe grandemente. Então, o reino vai restaurar todas as coisas. Estão restaurando, fazendo o homem nascer de novo no seu espírito, expressa na alma, expressa no corpo, e depois o mundo vai receber a influência desse reino. Não pode iniciar por um reino já manifestando nas nações. Por quê? Porque o principal, que é o homem, ainda não tinha sido. Então, por isso, Jesus Cristo teve que vir, nascer, viver, morrer, conquistar uma vida para nós, morrer, e esta vida que ele conquistou, ele implanta em nós para que a expressão do seu reino comece a partir da sua igreja. Pode falar. Então, nesse período, o que acontece? Ele está preparando esse homem novamente. Ele colocou Adão lá e Eva, né? E eles eram inocentes. Se eles tivessem, talvez, comido da árvore da vida, né? Eles teriam a constituição, o poder para corretamente governar. Mas, enfim, o que aconteceu é que eles caíram. E agora Jesus vem restaurar este homem. Restaurar. E qual é este homem? Este homem é o Cristo, que é o cabeça e os seus membros. Então ele está preparando a igreja, este corpo, para que seja capaz de governar junto com ele. O cabeça e os membros. Agora é este homem que vai governar. Porque a intenção de Deus, o plano de Deus, é que o homem tenha domínio sobre a natureza, sobre todas as coisas, sobre as circunstâncias. Ele revelou isso em Adão e agora em Cristo vai ser cumprido com certeza. Amém, glória ao Senhor. Então, teu é o reino e agora teu é o poder. Nós temos atributos de Deus que são... temos vários atributos de Deus. E dentre esses atributos de Deus temos a onisciência, onipresença e onipotência, que são, dentro da teologia sistemática, aceitos comumente, sem nenhuma crítica a isso. Porque revelado está nas Escrituras, com muita clareza, que todo o poder está nele, pertence a ele, é dele. Onipotente é isso, todo-poderoso. E no Velho Testamento ele se revela muitas vezes assim como o todo-poderoso. Meus irmãos, é importante entendermos isso, que ele é todo-poderoso, porque às vezes nós imaginamos que existem coisas difíceis para ele fazer. Às vezes parece que na nossa mente, parece que atribuímos dificuldade ao nosso Pai Celeste para a realização de alguma coisa. Será que ele pode reverter esse quadro? Será que pode ser revertida essa situação? Será que isso é possível? Todo o poder pertence a ele. E se todo o poder pertence a ele, tudo nele, através das suas promessas, é possível. Por isso, Lucas falou que não há nenhuma impossibilidade dentro das suas promessas.
Nenhuma, nada de impossível dentro das suas promessas. Tudo em Cristo, tudo no Pai é possível porque Ele é o Todo-Poderoso, ok? Não há fora dele, importante a gente entender, não há fora dele algum poder. Porque se há poder em nós, nos homens, nos anjos, nos demônios, é porque tudo veio dele. Ele que, assim, liberalmente entregou, deu. Porque senão não haveria nenhuma possibilidade de poder fora dele, porque todo o poder está nele. Todo o poder está nele. A autoridade é dele. E ele está preparando o homem para poder participar do exercício desse poder. Esse homem precisa estar preparado para poder compartilhar. Deus é assim, ele está sempre compartilhando, sempre repartindo. Deus ele é suficiente em si mesmo. Ele poderia perfeitamente viver a eternidade sem criar, sem repartir. Ele se basta, ele é tudo. Só que ele criou o homem, ele está sempre querendo repartir esse princípio que a gente compartilhou aqui no começo, né? Vem de Deus. Ele quer repartir, ele quer compartilhar a sua glória, ele quer preparar o homem. Então, o poder está todo na mão dele. Agora ele está preparando essa expansão para a gente também poder exercer esse poder de forma mais plena no milênio e também no reino eterno. Mas isso a gente tem em mente. Por que a gente ora ao Pai? Por que a gente pede para que o nome dele seja santificado? Veja, toda oração segue um pensamento, um trilho de que a vontade dele seja estabelecida. E essa é a oração, a gente entrar nesta rota de Deus, neste caminho de Deus, de participar do estabelecimento daquilo que ele quer. Por isso que a gente ora. A gente não ora para tentar convencer Deus a mudar. Não. A gente ora por quê? Porque o reino é dele. A gente ora por quê? Porque o poder é dele. E a gente ora por quê? Porque a glória é dele. Então, nós estamos nos submetendo, nós estamos sendo conformados à imagem daquele que tem todo o poder, toda a glória e toda a autoridade, e o reino, e todo o teu reino. Para Deus nada é impossível. É isso. Nós estamos orando por isso. Esse é o motivo que nós oramos. O motivo que nós oramos é esse. Porque o Todo-Poderoso é aquele que está estabelecendo o seu reino na terra. E a gente está se conformando a isso. É importante a gente observar as palavras, né? Esse texto aqui do finalzinho da oração nos diz que é por quê. Porque teu é o reino, porque tua é a autoridade, o poder, e porque tua é a glória, ou seja, o objetivo de todas as coisas. Porque para Deus nada é impossível. A gente está vendo aí Lucas 1,37. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que era, que é e que há de vir o Todo-Poderoso. Em Apocalipse revela. Também Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aí está todo o poder. Exatamente. E os outros aqui saem um pouquinho do poder. Mas então, isso está, como o Adriano disse, revelado nas Escrituras. O poder pertence a Deus. É por isso que a gente ora. Exatamente. E esta questão de entender
que mesmo que tenha sido um texto que não constasse nos melhores manuscritos, e esse texto não consta realmente nos melhores manuscritos, até que Lucas não traz dessa forma, Lucas não menciona, mas ele coopera também com toda a revelação das Escrituras, e nós estamos mostrando ali, porque em outros textos mostra esse nosso Deus Todo-Poderoso. E só queria chamar a atenção dos irmãos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansa. Isso se cumpriu cabalmente em Jesus. Bom, por ter se cumprido em Jesus, então pode se cumprir em nós. Porque, primeiramente, irmãos, a gente precisa entender que a vida foi conquistada em Cristo. Nele a vida foi conquistada. Agora, a vida que ele conquistou habita em nós. Se ele não conquistasse isso, a vida do reino não estaria em nós. Então, porque ele conquistou isso, podemos desfrutar disso nele. Certo? Então, ele descansou à sombra do Todo-Poderoso. E esta, veja como Jesus agia, veja como Jesus, ele se rendia a toda a autoridade dele, do Todo-Poderoso. Ora, Jesus sabia, por exemplo, que Judas estava tirava das ofertas, né? Roubava as ofertas. Ele sabia disso. E o que ele fez em relação a isso? Nada. Porque ele descansava à sombra do Todo-Poderoso. Ele só fazia aquilo que o Pai fazia. Ele só falava aquilo que o Pai falava. Ele só agia quando o Pai agia. Ele via o Pai agir e agia. Isso demonstrava a ruiostesia. Isso demonstrava a maturidade de Jesus. Porque quando somos maduros, meus irmãos, e quando crescemos em Cristo, agimos e fazemos somente aquilo que o Pai faz. Então, nesse Todo-Poderoso, Jesus descansava. Nós também descansamos à sombra dele, do Todo-Poderoso. Nele é possível reverter qualquer coisa. Ele é possível fazer qualquer coisa. Se pela palavra dele ele criou o sol, a lua, as estrelas, a terra, o homem, cada detalhe pela palavra, ele é o Todo-Poderoso. Então precisamos ver o nosso Deus como esse Deus Todo-Poderoso, que pela palavra dele tudo acontece, e descansar nessa palavra, descansar nesta revelação desse Deus Todo-Poderoso. Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Tua é a glória para sempre. Amém. Então, a glória diz respeito à expressão, diz respeito ao objetivo de tudo isso. Então, ele termina a oração desse jeito. Tua é a glória. Lá em Romanos nos diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o objetivo final de todas as coisas. Todas as coisas vão se ajustar e a natureza, a humanidade, o reino espiritual, tudo está em torno de Jesus, ainda longe. Mas o Efésios nos revela que o objetivo, o propósito, é fazer congregar em torno de Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos. Então, tudo está caminhando, tudo está convergindo, se ajustando para, em torno de Cristo, estar em harmonia, estar encabeçado por aquele que é o cabeça, Jesus Cristo. Por isso, a ele, pois, a glória eternamente. Assim finaliza
a oração. O objetivo da oração é que toda a glória seja revertida a ele. E como que ele, qual é o processo, né, que ele vai conquistar, que ele vai obter toda esta glória? Não é cedendo a tentações, como o diabo falou ali na tentação, né? Ó, se você prostrar, me adorar aqui, você vai receber toda a glória dos reinos. Todos os reinos vão estar a teus pés. Jesus falou, não. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele servirás. Então, desta forma, é que Jesus, o Filho, vai obter toda a glória. Como que ele vai obter a glória? Se submetendo àquilo que o Pai deseja, fazendo aquilo que o Pai mostra que ele deve fazer. Assim que ele vai obter a glória. Não é guerreando e tomando o reino à força e estabelecendo à força o seu reino. Não, ele vai se submeter à vontade do Pai. Ele vai dizer sim, ó Pai. Quando o Pai perguntou, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então Jesus disse, eis-me aqui para cumprir a tua vontade, ó Deus. Envia-me a mim. E Jesus foi enviado, se tornou... Eu estava pensando ontem, Adriano, que coragem de Jesus, né? Está lá, do lado do Pai, com toda a glória, com toda a honra, os anjos servindo, tudo ali em harmonia, e ele se submeter a vir e se tornar um homem, se tornar uma semente e nascer um bebezinho ali indefeso e crescer e sofrer tudo aquilo na cruz. Meu Deus, que coragem, que amor por nós, né? Assim que ele obteve a glória. Paulo diz, né, que ele se submeteu a ser homem, primeiro ele deixou os seus atributos de Deus, né? Não que ele deixou de ser Deus, ele deixou o esplendor de sua glória, como diz a música. Ele deixou como que se fosse a sua roupa de glória, de majestade, o ser Deus, os atributos de Deus, onisciência, onipresença, onipotência. Ele deixou como quem tira uma roupa, deixou e veio e se encarnou. E foi um homem perfeito, e foi obediente em todas as coisas, obediente até a morte, morte de cruz. E aí, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele um nome que está acima de todo nome, para que sob o nome de Jesus se dobre os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, para a glória de Deus Pai, assim ele conquistou a glória, desse jeito, se submetendo. Lúcifer quis ao contrário, né? Ele quis fazer uma rebelião, ele quis fazer o trono dele acima, nas extremidades do norte, e queria ser semelhante ao Altíssimo. Queria a glória, queria tomar a glória desse jeito. E Jesus é o caminho inverso, pela humilhação, pela obediência, por ele se submeter completamente ao Pai. Então agora ele vai obter a glória, toda a glória. E como o texto de Coríntios fala, né? Ele vai pegar esta glória que ele obteve, todo o trabalho dele, toda a obra da cruz que ele disse, lá mesmo, ao morrer, está consumado ali, ele consumou todas as coisas. E aí a gente vai vendo isso se expressar. Está consumado, mas está se expressando, né? A natureza, ela espera a manifestação dos filhos de Deus, ou seja, a manifestação do poder, daquilo que aconteceu na cruz, espera se manifestar agora através da sua igreja. Então ele vai obter toda essa glória, tudo subjugado, o último inimigo a ser vencido, a morte, tudo debaixo dos seus pés. E aí vai entregar toda a glória ao Pai. Então esse é o mover de Deus, né? A obra de Deus que vai se concretizar. E a gente está nessa fase agora, de que ele está subjugando os inimigos ao estrado dos seus pés. Mas breve, lá no fim, ele vai tudo isso
já pronto, preparado, como quem diz, ó Pai, aqui está tudo, tudo que eu conquistei, tudo que eu fiz, todo o trabalho da minha alma, está tudo aqui. Tudo é para a tua glória. E aí Jesus entrega a glória ao Pai e Deus vai ser tudo em todos. Esse é o completar, né, da grande obra de Deus com a humanidade. Amém. Tem uma música, Alexandre, não sei se você conhece, mas eu acho que o Cícero sabe quem que é o autor. Eu não me lembro, mas um dos nossos irmãos compôs uma letra muito linda, falando assim: há um homem na glória que é vida para mim. Há um homem. Agora, é interessante que este Jesus que foi encarnado, feito homem, agora ele, como homem, entrou na glória. Não apenas como Deus, mas como homem. Como homem, ele é vida para mim, ele é puro, santo, toda a expressão de santidade, de pureza, de amor, de vida, de submissão ao Pai, de conhecimento, de fé, tudo desse homem, já que manifesta agora a glória de Deus, por quê? Porque tudo de Deus, que de Deus pode se conhecer, se manifesta neste homem, quem é Jesus Cristo, que é Jesus Cristo. Então, ele revela toda a glória do Pai. E a glória é de Deus, toda a glória é de Deus, é agora revelada em Jesus. Então, Jesus Cristo é a expressão exata do seu ser. Se é a expressão exata, é a expressão completa da glória de Deus. E a expressão completa da glória de Deus se manifesta em um homem. Olha que coisa tremenda. Isso não havia, não existia. O homem não podia manifestar a glória de Deus. Agora, esta glória é manifesta no homem. Se no Antigo Testamento Deus tinha que tampar os olhos de Moisés e virar de costas para que ele não visse a face dele, porque senão nenhum homem poderia vê-lo, senão morreria. Agora, esta glória que o homem não podia ver pode se manifestar e pode se expressar através de nós, da sua igreja, porque um homem conquistou isso, que é Jesus. Toda a glória que estava no Pai se revelou em Cristo Jesus. Por isso, tudo do Pai se revela em Cristo. E toda a glória, tua é a glória, toda esta glória em Cristo se revelou. João menciona várias vezes isso, né? E ele fala, um homem cheio de graça, cheio de verdade, que habitou entre nós, Jesus Cristo, o Deus que estava o Deus unigênito, que estava no seio do Pai, foi manifesto. E ele fala que a palavra se encarna. João, que é o mais próximo ali, não posso dizer o mais próximo, porque todos eles são, mas humanamente João reclinava a cabeça no colo de Jesus, e João parecia ser aquele discípulo mais amoroso, tanto é que o principal tema das epístolas, das cartas de João é o amor. E aí este João que conheceu intimamente falou, olha, ele manifestou, toda a vida se manifestou, e esta vida, esta glória que se manifesta, então, agora ela é manifesta na sua igreja. Então, pensa bem, irmãos, você e eu carregamos a glória do Pai em nós, a glória que estava em Cristo, que é a glória do Pai, foi dada gratuitamente para que, através da sua igreja, nós pudéssemos, então, viver e pudéssemos expressar essa glória. Só que tem um probleminha, né, Alexandre? Pensa numa luz colocada dentro de um vaso de barro. E você tampa esse vaso de barro. A luz não se manifesta, certo? Para que a luz que está dentro do vaso se manifesta, ela precisa ser... Então, esse vaso precisa ser quebrado. Esse quebrar do vaso, que é, na verdade, o trabalhar na nossa alma, o negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir,
essa trabalhar de Deus na nossa alma, que vai revelando a luz de Deus, toda a glória de Deus que há em nós. E, irmãos, sim, a glória de Deus está em nós. Toda a glória está em nós. Não é que nós somos a glória, mas ela está em nós para ser manifesta, revelada a esse mundo. Então, essa glória que estava no Pai se revelou em Cristo, e através da vida de Jesus, a vida do Filho veio estar em nós, e através de nós, da sua igreja, ela se manifesta ao mundo. E é isso que o Senhor quer. Revelar a sua glória, revelar quem Ele é para as pessoas. E revelando quem Ele é para as pessoas se apaixonarão por Ele. Não é pelo medo do inferno, não é pelo medo da punição, não, é pelo apaixonar de quem Ele é. É a revelação dele. Uma das teses de Calvino é interessante, falava que, eu também não quero entrar no mérito da questão se é sim ou não, mas ele falava que a graça de Deus ela é irresistível. Então, quando ele discorria sobre isso, ele falava sobre quando Deus se manifesta, a glória se manifesta, a expressão se manifesta. Isto é tão cativante, tão comovente, que o homem não resiste a isso. Bom, se o homem resiste ou não resiste, eu não quero entrar no mérito dessa questão, mas eu quero entrar no mérito de que esta glória, ela é quando nós, irmãos, quando somos expostos a esta verdade, somos expostos talvez à maior expressão de amor que já existiu na humanidade. Porque sendo ele Deus, ele sim, ele não teve com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma humana, e viveu como homem, e resolveu assumir toda a culpa do nosso pecado, morrendo numa cruz. E não há maior história, revelação de amor do que essa. Por isso, esta glória de Deus, quando se revela, Calvino falava que ela era irresistível. Quando o homem é exposto, revelado a esta expressão de vida, ele é realmente, o interior dele se comove, porque ele revela quem ele era em Adão, um homem pecador, destinado à separação eterna de Deus, um homem sem expressão de vida, fadado à morte, e agora sendo dado gratuitamente para ele a possibilidade de nascer de novo, de viver em Deus, de se manifestar em Deus, de ser exposto a esta revelação do Pai. E aí ele falava que isso era irresistível. Bom, esta glória do Pai, que toda ela é dele, se manifestou em Jesus. E se manifestou dentro do 100%, né? Não é que se manifestou parcialmente, não, se manifestou cabalmente, porque ele é tudo que de Deus se pode conhecer, se conhece através de Cristo Jesus hoje. Antigamente, Deus falava através de profetas, né? Tendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pela lei, pelos profetas. Hoje, nos fala através do Filho. Né? Então, agora o Filho revela tudo do Pai. Se você quer conhecer o Pai, você precisa se submeter ao Filho, certo? E se você quer ler no Antigo, seja revelado pelo Filho, porque é o Filho que revela a expressão do Pai. Agora, toda essa manifestação de glória que estava no Filho veio para o Pai. Maravilhoso tudo isso, né? É o completar da glória de Deus sendo revelada em Jesus, que era expressa a completa expressão daquilo que o Pai era, e esse ele reparte, novamente a gente volta lá no começo, né? Para a gente finalizar, ele reparte essa glória, ele expressa no Filho a sua glória, e agora o Filho vai expressar na igreja
E aí isso tudo vai redundar de novo, vai voltar para o Pai, como disse o Coríntios ali. Jesus vai conquistar tudo isso, expressar toda a glória do Pai. A glória vai ser de Jesus, vai ser expressa na igreja, que é o corpo de Cristo. E essa glória retorna agora para o Pai, nesse ciclo abençoado de virtude, de revelação, de manifestação da glória de Deus. Assim é o Senhor. Ele trabalha em ciclos, as coisas vão e retornam para ele. Lança teu pão sobre as águas, depois de muito tempo recolherá. O grão de trigo, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então, semeia e colhe. O Pai está semeando tudo isso. E no final ele vai colher essa colheita perfeita de glória, de toda a glória que é devida a ele ser plenamente restabelecida. Porque ele semeou e agora ele vai finalizar todas as coisas, colhendo tudo isso. Eu acho que nosso horário já está batendo ali 10 horas, né, Adriano? Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Compartilhe esse vídeo. Você que acompanhou até agora, né? Compartilhe aí na sua timeline e reparta também. Eu vou ficando por aqui e vou desejando aí um final de semana abençoado aí aos irmãos Rodrigo, Cícero, Cida, Graziela, Vládia, os demais que nos acompanharam aí. Um grande abraço para vocês. Também, queridos, vamos ficar por aqui. E a novidade é que vamos subir, de repente, vamos começar a subir a partir de agora, tudo isso no canal no YouTube, né? Para então a gente, para os irmãos terem acesso mais fácil a esta plataforma. Podemos gravar aqui e subir lá no canal do YouTube. Seja membro desse canal também, depois nós podemos colocar aqui, Alexandre, se quiser colocar já o link aqui para que os irmãos... Tem que pegar o link, né? Peraí. Lá no... Isso. Mas aí a gente coloca o link nesse comentário para que os irmãos sejam membros do canal no YouTube e tenham de maneira mais fácil acesso a esses vídeos. Eu sei que Deus te abençoou. Não vou falar que Ele vai te abençoar. Eu vou falar que Ele te abençoou. Eu vou falar que Ele já te deu toda a provisão de vida para que você vivesse nele hoje. Então, eu não vou encerrar enquanto você... Lá no WhatsApp, você está com ele pareado aí, Alexandre? O Zap, não. Tem o link lá? No WhatsApp a gente mandou o link para as pessoas. Deixa eu ver aqui. Eu vou entrar. Deixa eu pegar aqui também no WhatsApp. E aí nós vamos fazer, para que os irmãos se tornem membros, né? Do canal lá. Você achou aí? Estou procurando aqui e já vamos colocar lá. Espera aí. Estou procurando também aqui. Eita. Uhum. Deixa eu ver aqui se é esse aqui. Eu acho que já achei aqui. Opa. Como o canal está surgindo agora, é difícil falar o tema para os irmãos e os irmãos conseguirem acessar lá, mas já vou colocar aqui para os irmãos. É esse aqui, ó. A Ana Carmen já colocou lá também. Ó. Mas a Ana tá com o Face, né? Ela colocou o Face. O canal do YouTube é esse que eu coloquei, irmãos. YouTube aí tá a minha foto do Alexandre. Agora apareceu. E por que também estamos falando e colocamos o nome Alexandre Adriano? Porque Paulo, quando ia falar algo que ele ia escrever, ele escrevia Paulo, apóstolo, ele se revelava, né? Então, mostrando de quem era a origem, quem é a fonte, né? Então, a fonte é o Senhor, mas através do Alexandre Adriano.
Ele, como primogênito, veio primeiro aí. Então, Deus os abençoe grandemente. Eu sei que ele já fez isso. Entre nesse canal, seja membro desse canal, e nós vamos começar a subir os vídeos em uma playlist neste canal também. E faremos, de repente, uma releitura de outros livros que já temos dentro dessa plataforma. Até sábado que vem, queridos. Sei que o Senhor irá cuidar de cada um de nós. Então, vamos sair da live agora. Até lá, queridos. Até mais. Tchau, tchau. Amém.